Onde está a rainha Elizabeth? Vou contar isso para vocês hoje, tá? Eu demorei porque eu estava esperando informações do plano espiritual. Seja bem-vindo, esse é o canal Espiritismo Raiz e eu voltarei a fazer vídeos, tá? Por que eu parei de fazer vídeo, pessoal? Porque eu tava com uma hérnia cervical terrível. Eu até perdi o movimento mais ou menos, de um braço, tive formigamento e tal, mas como sempre os espíritos, uma hora, quando acaba minha expiação, eles me curam e eu fico bom do nada. E por enquanto eu tô bom, até consigo olhar pro lado, que antes nem isso eu conseguia. E vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu voltarei fortemente com os vídeos agora. Inclusive eu tô desenvolvendo um curso de 100 vídeos, gratuito, óbvio, de espiritismo. Vai ser espiritismo em 100 vídeos. Eu já começo pedindo para que você sugira um nome para esse curso. Então escreve aí embaixo, tá? O nome mais legal eu vou colocar. E por que eu vou fazer isso? Porque na realidade tem muitos assuntos espalhados, embora a gente tenha falado sobre todos os assuntos do espiritismo. Inclusive você pode ir na barra do YouTube, escrever não sei o que, espiritismo raiz, cor no espiritismo raiz, tem um vídeo. Morte, espiritismo raiz, reencarnação, espiritismo raiz, você sempre vai encontrar vídeos, né? Mas eu quero organizar para que a pessoa saiba que aqueles 100 vídeos contêm todo o conteúdo do espiritismo bem explicado, tá? Mas logo agora eu já digo para você, deixa o like no vídeo sempre que você assistir, porque aí você já sabe qual que você assistiu, qual que você não assistiu, entendeu? Porque você já deu like lá, né? Porque tem vídeos com os temas parecidos e tudo mais. Se você é um espírita raiz, não se esqueça de deixar aí embaixo o Espiritismo Raiz e seguir os nossos 7 canais que estão aqui na descrição. Tem canal em inglês, em espanhol, Espiritismo Kids, Espiritualismo Raiz. Você tem que seguir para dar uma força para o trabalho do espiritismo e para o nosso outro trabalho, para trazer mais pessoas para a espiritualidade, né? Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Bom, a gente tem que lembrar, antes de eu falar, que cada pessoa recebe a morte que merece, certo? A morte, ela é muito individual. A perca do corpo físico, né? Ir para outra dimensão, perder o nosso corpo biológico e voltar à pátria espiritual. Ela é individual porque cada pessoa tem uma história, um conhecimento, as ações, os reflexos da sua vida física, das suas escolhas e dos seus pensamentos vão te levar a algum lugar. Tem gente que fala assim, depende da vibração que você está. Isso não está certo. Porque se fosse assim, você poderia fazer tudo errado, na hora de morrer, você faz um evangelho e vai para o nosso lar. Não funciona dessa forma. Quem decide para onde você vai são espíritos superiores, ministros de Jesus, ministros, mas não esses ministros que a gente tem aqui na Terra que fazem tudo errado, a maioria. Ministros espirituais, espíritos puros, ultra inteligentes, que conhecem a todos nós muito melhor do que nós mesmos, porque eles sabem o nosso passado, o nosso presente, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, o que a gente passou, as nossas provas, as nossas expiações. E ele vai dar uma sentença. Isso não pode ser automático. Oh, meu Deus do céu, como isso pode ser automático, né? Ele vai dar uma sentença para nós dependendo do nosso histórico. E é nada mais justo que isso, né? Então, existe desde a morte daquele ser que fez muito mal e que vai ser perseguido por obsessores e que os espíritos do mal já estão esperando ele para ele desencarnar e sair. Então tem relatos, por exemplo, tem um relato em um dos livros do Violetas da Janela que a mulher está lá no cemitério agonizando dentro do caixão e quando os espíritos do bem chegam perto, tem um segurança na porta. Aí eles perguntam pro segurança, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não posso deixar ninguém entrar. Ela falou, por quê? Porque a gente quer que deixe ela sofrer. Entendeu? Então ela fez alguma coisa para outros espíritos e aí eles ficaram ali para não permitir que ela saia dali e fique sofrendo no corpo físico. Então tem relatos de suicidas, por exemplo, que ficaram 35 anos dentro do caixão. Suicídio é o pior, né? Tem que lembrar disso. Tem relatos de pessoas que morreram e ficaram vagando por aí. Isso aí é bem frequente, sabia? As pessoas materialistas podem até ser boas pessoas, mas se elas não acreditam em Deus ou se elas são muito ligadas à matéria, elas ficam por aí vagando, entendeu? E aí, para elas se tocarem que existe um mundo espiritual, para elas refletirem sobre isso, vamos lembrar uma coisa: quem que vai para o umbral? Né? Aí tem relatos de pessoas que vão para o umbral das trevas e tal. Quem ainda está
forjado no erro, quem ainda está cometendo coisas ruins, quem ainda está com esse pensamento ruim. Se a gente pegar o livro Sexo e Destino, maravilhoso, de André Luiz, do Chico Xavier, ele conta a história de um cara, eu não vou ficar dando spoiler, mas tem um cara lá que ele faz um monte de coisa errada durante a vida dele. Mas de uma hora ele se arrepende e passa a não fazer mais isso. E pelo contrário, começa a fazer boas ações. O que acontece com ele quando ele morre? Ele não vai para cidades inferiores, ele não vai para um umbral, ele não sofre com isso. Ele é atendido pelos bons espíritos. Porque o umbral serve para dar uma fritadinha no cara, para pegar aquele cara endurecido, do mal, e mostrar para ele que ele não é ninguém, para o orgulhoso perceber que ele realmente não tem poder nenhum, né? Para aquele que está ligado na gula, passar um perrengue e perceber que a gula não é, que a comida não é a coisa mais importante do mundo. Né, para os viciados sofrerem as consequências. O umbral serve para isso. Aquele que já está no caminho do bem, não há necessidade de passar pelo umbral. Entretanto, como ele cometeu as falhas durante a sua existência física, e toda falha que a gente comete, ela entra na nossa conta bancária, ele vai ter que expiar os seus karmas. Ele vai ter que pagar pelas falhas que ele cometeu. Essa é uma lei de Deus. Lembrando que até Chico Xavier teve expiações. Se Chico Xavier teve expiações, eu gosto de pensar isso porque eu fico mais tranquilo. Eu penso, se Chico Xavier tem expiações, então eu não posso reclamar, né? Eu não sou nada perto de Chico Xavier, então você sempre tem que pensar assim, pô, Chico Xavier sofreu, ficou cego, teve angina, teve um monte de problema, foi perseguido, tá, beleza, né? Não dá pra exigir nada. Eu sempre penso assim, quando sua vida estiver difícil. Chico Xavier se lascou quando estava na Terra por conta dos seus erros do passado, então a gente vai passar por isso, pelo menos eu, né? Não sei se você é um espírito ultra puro, pode ser, mas eu me lasco. Então, o que acontece, né? A morte, ela é condizente com sua vida. Quem está no mal, vai para o mal total. Quem está no bem, vai para o bem total. E por aí vai. Então nós temos diversos relatos. Eu relatei umas coisas ruins, mas a gente tem relatos, por exemplo, de Chico Xavier, Dr. Bezerra, que foram recebidos por Jesus e por outros espíritos da alto escalão, que tiveram vários méritos, que puderam escolher onde reencarnam e coisa e tal, e vários outros espíritos do bem. Se você começar a ler os bons livros de Chico Xavier, há 2000 anos, por exemplo, né? Que ele relata, é que eu estou lendo novamente esse, né? Porque eu tive uma vida que eu estou nesse livro aí, mas não era uma coisa boa, não. Eu não vou falar quem eu era, mas realmente eu estou. Mas tem a morte, por exemplo, do guardião lá da escrava, do tio da escrava, que ele é bem recebido. Tem vários outros desencarnes que são bem recebidos pelos espíritos. Então é uma variação muito grande, né? Tem desde aquele que vai para uma cidade espiritual boa, ou aquele que vai para uma clínica espiritual boa, ou aquele que vai para uma clínica espiritual ainda melhor, porque teve mérito, né? Lá não funciona carteirada, não funciona plano de saúde, não existe isso lá, né? Lá você vai receber pelo seu mérito, não importa se você é o presidente dos Estados Unidos, o jogador de futebol mais famoso, isso não interessa. Interessa as suas ações, os seus pensamentos, o que você fez na Terra, o seu potencial e como você utilizou dele. Então isso é importante. Então, tendo em vista todo esse contexto, nós vamos agora comentar sobre a morte da rainha Elizabeth, né? Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o like. Bom, como os espíritos demoraram para me mostrar, para me falar, eles disseram o seguinte para mim, que ela era uma pessoa justa, não era uma pessoa que tinha maldade dentro dela, mas por outro lado também não era uma pessoa lá muito boa, né? Chegou a fazer umas coisas que discutíveis, mas não é isso que a gente vai dizer. Mas como pelo jeito ela era muito ligada ao poder, talvez, alguma coisa assim, aos bens materiais, o que aconteceu com ela? Ela está vagando por aí no mundo físico, entendeu? Eles vão lá, desligam ela do corpo e deixam ela em espírito. E ela fica por aí, vagando. E aí ela começa a perceber, porque talvez isso também seja por conta da posição que ela estava, né? Sempre sendo guardada pelos melhores seguranças, sendo paparicada, etc. Isso pode ter subido na cabeça dela. Então isso faz com que ela perceba que ela não é nada demais. Todos os humanos não são nada demais, né? Não dá pra ninguém achar que é superior ao outro, tal, porque na verdade a gente é tudo a mesma coisa, graus evolutivos diferentes, mas muito parecido, né? Muito parecido.
Então esse é o destino atual dela, vamos dizer assim. E eu já vi acontecer várias vezes isso. Isso acontece muito com ateu. O ateu que é bom, boa pessoa, mas é ateu, acontece isso. Para ele perceber, ele fica um tempo por aí vagando, e não necessariamente isso é tão ruim, né? Mas ele acaba percebendo que existe algo mais. Aconteceu com uma pessoa da minha família, o cara morreu, e aí ele começou a perseguir eu e minha ex, né? E era um parente dela. E aí eu percebia isso. E ele falava assim: meu, é um engano, eu tô vivo, eu tô vivo. Ele não era ruim, mas ele estava muito ligado na matéria, ele tinha visto isso tudo. Então ele passa por esse processo até perceber que realmente existe um mundo espiritual e muito mais do que parece, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Lembra de deixar aqui embaixo qual é o tema que você sugere para a minha série de 100 vídeos. Valeu, obrigado e até a próxima.